Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para falar com você algo diferente, né? Continuação daquele conteúdo da semana passada, onde eu falei assim no final do podcast, né? Eu falei assim, ó, você que chegou até aqui, eu queria que você entrasse lá no meu canal do YouTube e deixasse ali um depoimento, contasse um pouco sua história, desabafa pra mim lá, que nesse episódio eu ia escolher alguém e eu ia vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu achava daquela situação, né? Da história da pessoa, como ela tá, pra eu tentar te ajudar, de repente, a se encontrar aí, né? E foi muito legal, cara, porque eu recebi mais comentários, na verdade, no meu Instagram do que no meu YouTube, mas eu vou ler o do YouTube, porque eu falei que era do YouTube que eu ia trazer aqui como podcast. Inclusive, vou deixar aberto de novo, se você quiser entrar lá no mesmo vídeo, ao vídeo anterior, ou embaixo desse mesmo, deixa um pouquinho da sua história lá pra mim, que eu quero trazer um pouquinho aqui pra você, um ponto de vista sobre esse assunto e como você pode aplicar isso aí no digital, né? Quase como uma pequena consultoria gratuita aí pra você. Uma moça me deixou, não lembro o nome dela, desculpa agora, só pra desabafar com vocês aqui. Gente, eu gravei esse episódio 2 vezes, isso aqui é a terceira vez que eu tô gravando. Eu tive um problema no áudio, depois tive um problema no roteiro e, cara, agora é a terceira vez. Eu tenho poucos minutos pra fazer a gravação aqui. Mas eu tô aqui, cara, porque o meu compromisso com você é toda quinta-feira tá aqui, então toda quinta-feira eu vou estar aqui, independente do que aconteça, gravando esse conteúdo pra você. Contando a história dela, ela começa lá, né, brincando comigo, falando, Renan, já que você me pediu alguma coisa, eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. E acho que o grande X da questão é que ela fala pra mim, no conteúdo dela, que ela se sente pequena. Ela falou, Renan, eu me sinto pequena. E quando a pessoa tem esse sentimento de se sentir pequena, eu acho isso muito perigoso, porque esse tipo de sentimento é o sentimento que te bloqueia. É aquele sentimento que faz com que você não consiga dar certo, aquele sentimento que faz com que você não consiga dar o próximo passo, que faz com que você não consiga avançar. E aí, no meio da história dela, eu percebi que, cara, ela não tem nada de pequena, pelo contrário, ela é uma gigante. Ela é enorme, tem muito potencial. Vamos desmembrar um pouquinho da história dela e eu vou mostrar pra você que também tem esse sentimento, que acha que não sabe nada, como você sabe muita coisa e você tem muito sim potencial pra começar alguma coisa no digital. Ela fala assim, que ela atualmente trabalha como social media, o que é ótimo. Ela diz que tem experiência, né, formada em jornalismo, mas marqueteira de coração. Ela fala assim, eu tenho experiência com câmera, com gravação, eu já trabalhei em TV ao vivo, gravado, entretenimento. Poxa, você quer um repertório maior que esse? Não conheço. E aí ela fala que, no meio de tudo isso, ela ouve o podcast já há muito tempo e também começou a dar aula de assistente de marketing no Senai. Senai ou Senac, alguma coisa assim. Cara, eu falei, poxa, olha aí, cadê a pequenice nisso? Não tem. Pelo contrário, você é grande em tudo isso que você faz. E pasmem, né? O curso dela de 2 horas, de 200 horas no Senai, ela terminou a primeira turma e tá indo pra segunda turma. Tem muito ouro aqui envolvido. Mas aí agora eu vou entrar um pouquinho nesse contexto da comparação, que eu acho que é onde as pessoas mais se pegam no meio de tudo isso. Ó, veja bem, quando você tá sozinho no processo, quando você tá lá construindo todo esse império, tentando desbravar, com muitas profissões no meio do caminho, você tá jogando um jogo onde você é sozinha. E quando você é sozinha, você não pode se comparar, por exemplo, com uma agência que é diferente, onde tem vários profissionais. Eu não posso comparar o Renan Levinsky de 2020, que começou a OGS sozinho, fazendo um monte de coisa sozinho, com o Renan de hoje, que tem uma equipe grande, com um monte de gente fazendo um monte de coisa, cada um cuidando de parte do processo. Senão eu também me sentiria pequeno. Eu não posso me comparar com o fulano que fica o dia inteiro fazendo stories e contando história da vida dele, que você nem mesmo sabe se é real, e na grande parte das vezes isso nem é real, é simplesmente contação de história, principalmente no Instagram, para que você se iluda. Por que esse cara fatura 1 milhão todos os meses? Olha o carro que ele anda, olha a casa que muitas vezes nem é dele. Você entende que o objeto comparação é perigoso para quem quer dar os primeiros passos, porque você não pode chegar no digital querendo ganhar milhões da noite pro dia, mas ao mesmo tempo você não pode chegar no digital achando que porque você não ganha milhões da noite pro dia, você não é nada.
Porque você pode chegar nesse nível. E esse nível, ele tende a acontecer. Mas é com uma coisa, que eu acho que é o foco desse podcast de hoje. Se chama autoridade. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Olha só, o que eu indicaria pra você, né, que tá nessa situação? Primeiramente, a fim de comparação, né? Para de se comparar. Você que tá ouvindo o podcast, né, enquanto lava a louça, corre, faz caminhada e tudo mais. Acho muito legal isso, porque você tá estudando. Eu acho que esse é o objetivo. Ela também fala sobre isso, né? Que ela sempre me escuta enquanto tá fazendo essas atividades. É importante que você pare nesse momento agora, o que você tá fazendo, e reflita comigo, assim. Que tipo de conhecimento que você tem hoje? E por que você ainda não tá aplicando? Você, cara, que me escuta há tanto tempo, você que foi aluno da Hackmate, você que é aluno da Hackmate, você que já fez um monte de curso, você que estudou um monte de coisa, por que você não tá ganhando dinheiro ainda? Por causa do seu sentimento de pequenice, porque você tá achando que você é pequeno demais? É só isso mesmo? Reflete comigo o quanto você tá deixando na mesa de coisas que você poderia estar aplicando. Eu sei que o digital é complexo, né? E eu acho que aqui ainda as pessoas erram muito. Que eu acho que talvez não é nem o caso da ouvinte aqui, né? Exemplo, as pessoas erram muito no digital quando elas chegam empolgadas e começam a ver milhares de possibilidades e querem estar em todas elas. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com uma moça, cara, ela tem... Nossa, tipo, potencial absurdo, assim. E ela sentou na mesa, ela tava sentada aqui, inclusive a gente fez a reunião nessa sala, tava aqui exatamente onde eu tô. Ela tava aqui sentada, daí ela olhou pra mim, eu faço isso, tô lançando esse curso, tô fazendo aquilo, mas eu não tô tendo resultado. Daí eu falei, olhando o Instagram, olhando o conteúdo, olhando as publicações, eu falei, mas com quem que você tá falando? Porque você tá fazendo isso, tá fazendo curso, tá aplicando, tá fazendo procedimento, cara, com quem que você fala? E aí ela olhou pra mim e falou, nossa, ninguém nunca falou isso pra mim. A gente tá criando uma estratégia de posicionamento pra ela. Olha que coisa estranha, né? Que coisa bizarra. Às vezes a gente acha que faz muita coisa, a gente acha que sabe muita coisa, daí a gente começa a se aplicar e se perde no meio do caminho. Além da comparação, existe esse processo. Isso não pode acontecer com você. Mas agora, para nossa ouvinte, o que eu indicaria para ela, no meio de tudo isso que ela já está construindo, é a construção agora de autoridade. Né? Como é que a gente constrói autoridade? Cara, se você já deu um curso de 200 horas no Senac, no Senai, como é que tá as suas redes sociais? Você tá querendo algum conteúdo de atração também ou só tá lá no Instagram fazendo envolvimentinho? Sabe? Você tá documentando parte desse processo? Você já parou para pensar que você poderia gravar esse mesmo treinamento que você tá dando hoje online, presencial, em algo online e criar conteúdo sobre isso? É a partir disso que você desenvolve autoridade, né? O conhecimento é uma coisa, o desenvolvimento de autoridade é outra, mas você só cresce no digital quando você começa a desenvolver a autoridade, que é quando você começa a mostrar para as pessoas tudo aquilo que você sabe. Qual que é o caminho correto? Primeiro, você desenvolve o conhecimento. Segundo, você desenvolve a autoridade. Terceiro, você vende. No seu caso, né, da nossa ouvinte, ela já tem o conhecimento. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo não têm o conhecimento ainda, então esquece a autoridade, desenvolve o conhecimento, aprenda alguma profissão, aprenda alguma coisa, aí sim... Aprendeu, desenvolveu o conhecimento, a gente vai partir para desenvolver a autoridade. No seu caso, você vai trabalhar com desenvolvimento de autoridade. Pega tudo isso que você está fazendo e começa a construir coisas para você, entregando valor para as pessoas sem cobrar nada. Olha o que eu faço desde 2020. Eu gravo o podcast desde 2020. Eu escrevia muito no meu blog. Eu tenho os alunos, eu tenho os conteúdos, tenho a comunidade, tenho um monte de coisa. Eu escrevi 2 livros. Quando eu faço isso, nesse processo, eu estou nada mais nada menos que construindo a minha autoridade. A partir do momento que eu construí a autoridade, é aí que eu começo a fazer as vendas, é aí que eu começo a lançar produto, é aí que eu começo a trazer clientes, é aí que eu começo a construir negócios. E é com a construção de autoridade que você deixa de se sentir pequena. Porque a partir desse momento que você pega todo o conhecimento empacotado que você já tem e começa a transmitir isso para o mundo, as pessoas começam a olhar para você como uma referência, as portas vão começar a se abrir para você e você vai deixar de se sentir pequeno, porque olha quanto conhecimento você tem. Né? Você já deu um curso de 200 horas, você já está atuando na área como social media. É óbvio, como eu disse, você não pode se comparar com uma agência, mas você pode sim se comparar com pessoas que desenvolvem essas mesmas coisas atuando sozinho, que é 100% possível, visto que nós estamos no digital.
Aí, pra gente ir se aprofundando aqui, uma coisa que ela fala no meio de tudo isso é lá, mas eu gostaria de me tornar uma referência em vendas de infoproduto. E aí ela fala também que ela tem um esposo que é pastor e que não quer ficar dependendo do salário que ele ganha da igreja e quer desenvolver um produto. E ela deu a ideia dele, uma ideia para ele para desenvolver um infoproduto que é um e-book para batismo infantil. O que é legal, bem nichado, interessante. E aí ela falou, fiz a landing page, já tô com o e-book pronto. Mas agora vem mais um ponto. Gente, algo que é importantíssimo, tá? É muito complexo e é muito difícil. É possível? Mas é muito difícil você desenvolver um e-book, desenvolver uma landing page e já conseguir ser campeão em vendas. Existem duas estratégias para isso. Uma estratégia é trabalhar com o low ticket, fazer a venda barata, desenvolver uma estratégia de tráfego pago, investir dinheiro, porque vai ter que investir dinheiro. Você tem que ter uma renda a mais sobrando ali para você poder fazer os testes, fazer o investimento. Ou então você não usa essa daí e constrói a autoridade dele. Se o seu esposo, que é pastor, que ele já conhece esse departamento, que ele já está atuando nisso daqui, nesse caso, o que eu faria? Eu desenvolveria nele as habilidades sobre esse ministério infantil. Então, assim, eu começaria a fazer o posicionamento dele com criação de conteúdo voltado a esse ministério, né? Falando com os pais, falando com os líderes, com os pastores sobre o batismo infantil. Então, que tipo de conteúdo ele tem que fazer? Cara, discipulado, precisa discipular? Como é que funciona o discipulado infantil? Como é que funcionam como é que é essa estrutura, para quem é o produto dele, quais são as dores do público-alvo dele, do pastor, do líder, do pai que vai batizar essa criança, qual é o princípio, qual é o core dentro desse e-book que ele vai vender. Cria conteúdo e ramifica isso. Uma vez que ele está atrelado, ele vai começar a desenvolver posicionamento. Se ele desenvolve se ele começa a desenvolver esse posicionamento, ele passa a começar aquilo que eu falei para você no começo, é o desenvolvimento da autoridade. Ele desenvolvendo a autoridade, aí sim ele começa a fazer as vendas. O caminho mais legal para quem não tem pressa, não tem ansiedade, não tem dinheiro para investir agora, é esse. E aí entra, né, para você, né, como case, que é o que você fala, né, eu preciso desenvolver... eu preciso me desenvolver, eu não quero mais me sentir pequena no que eu tô fazendo. Aí você vai pegar esse seu esposo e vai trabalhar nele como um case para você documentar isso e mostrar para as pessoas como você está fazendo para lançar o seu esposo. E aí você vai escolher uma das vertentes. Lembre-se que preciso escolher alguma coisa. Como eu disse, sim, tem como ganhar dinheiro com um e-book e um dark post, um conteúdo, canal dark ou qualquer coisa desse tipo. Claro que tem como você fazer isso. Mas, cara, é quase impossível você conseguir fazer isso sem ter um investimento por trás ou sem misturar as coisas na sua cabeça. Lembra que eu falei que focar em todas as coisas simultaneamente também é perigoso? Se você começar... não, meu esposo agora ele vai fazer um canal dark, agora ele vai fazer um podcast, agora ele vai lançar o curso. Isso vai ficar bagunçado na sua cabeça. Então pega só o treinamento, pega só o e-book que já está pronto, pega só a página de venda que já está pronto. Escolhe uma estratégia. Você quer ir para low ticket que você vai investir ou você quer criar um conteúdo de valor para o seu esposo para que ele possa até lançar outros produtos no futuro? Lembre-se, um é jogo mais rápido, mas necessita investimento. O outro é mais a longo prazo, mas te dá mais recurso com mais facilidade. Então você vai conseguindo levantar esse recurso ao longo do tempo, mas vai existir aí uns 3 meses de recorrência. Então, construa esse envolvimento. E, em contrapartida, foque em desenvolver a sua autoridade. Agora, recapitulando o que a gente falou aqui, né? Para quem está ouvindo aqui esse podcast, você está se sentindo pequeno. Lembre-se que você precisa se desenvolver no meio do processo, mas você só se sente pequeno depois que você passou pela primeira fase. Qual que é a primeira fase? Desenvolver um conhecimento profundo. Então, você tem conhecimento profundo? Você já está ensinando as pessoas? Você está falando sobre esse assunto? Ok. Segundo passo, que é a construção da autoridade. É a construção da autoridade que normalmente vai tirar esse sentimento de se sentir pequeno que você está no meio desse processo. Passou por essa fase, aí você já resolveu todo esse problema e acabou esse sentimento, então, de ser aquela pessoa pequena. Combinado? Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse aqui foi mais um Marketing Digital do Zero. Se você está chegando agora aqui no programa, eu sou o Renan Levinsky, eu tô aqui, cara, desde 2020, toda santa quinta-feira, eu tenho um compromisso com você que eu vou soltar um conteúdo aqui. Pode ser que atrase?
Eventualmente eu acabei atrasando umas 2 semanas, mas nunca atrasa da quinta-feira. Quinta-feira é sagrado, vai sair, nem que seja 10 horas da noite, vai sair esse conteúdo aqui, mas normalmente, bem cedinho, já tem um podcast pra você aqui no Marketing Digital do Zero. Eu tô no YouTube, também tô no Spotify, Deezer e iTunes e tudo mais aí. Deixa lá, também se quiser me seguir no Instagram, @RenanLevinsky_. Vejo você então na próxima quinta-feira. Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.